Dragão, iniciando aqui a entrevista coletiva com o atacante Luiz Fernando. Boa tarde, Luiz. Como trabalhar essa semana depois desse resultado negativo contra o São Paulo, depois desses 3 jogos com 3 derrotas consecutivas? Como está a cabeça e como trabalhar esse mental nessa semana para o próximo jogo contra o Inter? Eu acho que a gente vem de 3 derrotas, né? A gente não estava esperando isso. Eu acho que a gente tem que estar com o mental bom, tem que estar com o mental forte, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, no trabalho do professor, que a gente já mostrou que a gente é capaz. Então, eu creio que a gente tem que se fechar, todo mundo, trabalhar mais, para a gente poder reverter essa situação. Claro que não vai ser fácil, como você falou, às vezes abala um pouco, mas eu creio que a gente não pode perder a confiança no nosso trabalho, a gente tem que acreditar bastante que essa fase vai passar e a gente vai reverter essa situação. Ô Luiz, vocês saem agora para um giro do Sul, né? São 2 jogos pelo Brasileiro, contra Inter, depois Juventude, no meio um jogo com o Brusque. E você conhece bem, acho que você conhece o futebol gaúcho pela tua experiência. Como jogar lá e o que conta nesse momento? É esse mental que você falou, é algo mais? Como fazer para voltar com resultados positivos? Boa tarde. Boa tarde. Jogar lá contra o Inter é sempre difícil, né? A gente sabe da qualidade da equipe do Inter. Acho que eles vêm de 2 vitórias consecutivas. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Como eu falei, a gente tem que trabalhar bastante durante a semana, porque eu creio que todo mundo tem que dar um pouquinho a mais, tem que dar algo a mais para a gente sair dessa situação. Então, eu creio que a gente só vai sair dessa situação com muito trabalho. Então, acho que a gente tem uma semana agora inteira aí para frente, para a gente trabalhar com o professor Jair, para a gente ir em busca dessa vitória. Ô Luiz, boa tarde. Nesse jogo contra o São Paulo, no primeiro tempo você ficou irritado com o árbitro e ele chamou a sua atenção. No segundo, você sofreu uma falta, ficou irritado, você estava cobrando um cartão para o cara do São Paulo, jogador de São Paulo, e o árbitro deu um cartão, foi para você. E aí o time já veio pilhado daquele jogo do Flamengo. No seu caso, você acha que precisa ter um pouco mais de paciência em campo com a arbitragem, ou está difícil, diante de tantos erros, que acaba prejudicando o Atlético? Cara, acho que a gente tem que ter calma, mas eu creio que às vezes ali na hora, no calor do jogo é difícil. A gente conversa bastante sobre isso, para a gente ter calma, eu mesmo. Eu vou melhorando nesse quesito, eu acho que esse foi o meu 2º cartão que eu tomei no ano. Então, eu creio que a gente tem que melhorar esse nosso mental, a gente tem que esquecer juiz de mão. Às vezes fica difícil, fica chato a gente ficar cobrando e tudo, falando, mas eu creio que a gente tem que deixar o professor fazer o trabalho dele e a gente poder fazer o nosso, que eu acho que só assim a gente vai reverter essa situação. Luiz, boa tarde. Boa tarde. E todo mundo sabia, né, assim, sabe, né, da diferença que é um campeonato goiano para a Série A do Brasileiro, e claro que vocês sabem também, né? E como que é agora, assim, né, depois de tantos elogios, de viver esse período tão bom, com a sequência de vitórias, agora já começar a conviver com algumas críticas, com desconfiança da torcida, que já não lotou no jogo contra o São Paulo, com palavras mais fortes do presidente, do Adson Batista, como que vocês, assim, que já são experientes, você é um jogador experiente, como que é conviver agora com esses espinhos, né? Nem tudo são flores, como estava nos primeiros meses do campeonato. A gente sabe que futebol tem seus 2 lados, né? Tem um lado da vitória, tem um lado da derrota. Então, a gente tem que ser forte nesse momento, tem que nos blindar, como a gente vem falando. Eu acho que a gente, no Campeonato Goiano, demonstrou um grande futebol, a gente foi campeão, mas já passou, já ficou para trás. A gente sabe que a Série A é muito difícil. A gente pegou 3 jogos difíceis, muito difíceis. Flamengo, Botafogo e São Paulo. Agora pega o Inter. Então, não tem jogo fácil. Eu creio que sendo um jogo difícil. Eu acho que a gente tem que confiar no nosso trabalho. Que eu acho que é isso que nos trouxe até aqui, a nossa confiança, que nos fez a gente fazer grandes jogos. A gente não pode perder essa nossa essência, nosso trabalho. A gente tem que acreditar que vai dar certo, para a gente poder reverter essa situação. Como você falou, a gente sabe do nosso presidente, ele cobra bastante da gente, mas ele dá todo o respaldo possível para a gente poder, e tem que cobrar mesmo, a gente está devendo. Eu, como um dos líderes, sempre converso com a rapaziada, que a gente começou o campeonato, fez uma grande partida, mas não pontuamos contra o Flamengo, então acho que está na hora da gente fazer uma boa partida e começar a pontuar, porque a gente sabe que o campeonato de ponto corrido é muito difícil. E eu creio que essa situação vai passar, a gente vai trabalhar bastante para a gente buscar a nossa primeira vitória.
Luiz, você falou em calma, né, numa resposta anterior, falou sobre calma sobre você, mas eu queria te perguntar sobre o elenco, porque em 2 partidas específicas foram 4 expulsões, o Atlético já volta a ter desfalques para a partida do fim de semana e, além disso, ainda não vai contar com Baralhas também por uma questão contratual. Vocês também se cobram nessa situação, porque além dos desfalques já por contrato que fogem da alçada de vocês, para também não desfalcarem, como vem acontecendo nesses 2 jogos, essas 4 expulsões? Sim, a gente sabe que a gente não cria. A gente sempre fala antes do jogo, a gente tem que começar com 11, terminar com 11. Aconteceu, a gente vem, acho que, de 3 expulsões. Eu creio que eles são cientes disso, eles vão trabalhar para reverter essa situação, tem total apoio do grupo, confiança. E eu creio que, é como você falou, acho que a gente tem que melhorar um pouco o nosso mental, esquecer hábito de mão, focar no nosso futebol, porque acho que só assim a gente vai poder sair da situação. A gente sabe que às vezes é difícil você manter a calma durante o jogo, você está querendo ganhar e está perdendo, isso e aquilo, mas eu creio que a gente tem que fortalecer mais ainda o nosso mental para a gente poder buscar a nossa primeira vitória. Obrigado ao Luiz, obrigado ao torcedor e obrigado a todos.